pode iniciar então, professor? Pessoal, Danilo e a Laís podem iniciar a apresentação. Alguém está terminando de se organizar aí? Então... Só uma dúvida. Pois não. Tinha que fazer slides para apresentação? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Tá? Joia. Então, podemos, pessoal? Pode continuar, Danilo. Pode. Tá com o slide, ele estava lá, legal, não tem problema algum. Ok, professor. Então, a gente fez o relatório, né, da análise dos índices contábeis. O grupo é composto por mim e pela Laís. Você não vai apresentar mais aqui o slide? Não, sumiu o compartilhamento. Ah, sumiu? Um momentinho. Acho que eu devo ter clicado em alguma coisa aqui. Só um momento. Voltou? Voltou. Beleza. Então, retornando. O grupo é composto por mim e pela Laís, né? A gente fez a análise dos índices contábeis da empresa de 2015, 2016 e 2017. Aí o porquê da gente analisar esses índices? Para a gente conhecer a realidade da empresa com a qual a gente está trabalhando, para que a gente possa ter uma visão mais ampla das tendências e possibilidades que a gente pode enxergar para o futuro dessa empresa. Tudo bem. E para a tomada de decisões de modo mais assertivo, de um modo mais certeiro. Isso aí. Começando pelos índices de estrutura de capital, PCT, que é a participação do capital de terceiros, os números eles mostram que, com o passar dos anos, a empresa reduziu o uso do capital de terceiros. O percentual que em 2015 era de 85,64%, caiu para 77,82% em 2017. Essa queda ela tem uma relação direta com o aumento do capital social em 2017, uma vez que o passivo circulante e o passivo, o exigível a longo prazo também aumentaram. Quanto à composição do endividamento, no exercício de 2015, os compromissos de curto prazo eles representavam 43,37%. E houve uma queda no exercício de 2016, que resultou em 42,41%. Só que a gente pôde notar que no exercício de 2017, houve um novo aumento de aproximadamente 2,5%, totalizando 45,05% dessas obrigações. E aí ficou claro que houve um aumento maior do percentual nos compromissos de curto prazo, que era o passivo circulante, do que nos compromissos de longo prazo, seria o exigível de longo prazo. Por isso, desse aumento de 2,5%. Quanto à imobilização do capital próprio, foi percebido pela gente que teve um aumento do ativo permanente, que é composto pelo imobilizado e pelo intangível ao longo dos exercícios. Só que o que merece destaque aqui é o fato de que o patrimônio líquido ele praticamente dobrou no exercício de 2017 em relação aos exercícios de 2015 e 2016. Então, permita uma observação? Sim. Não é pelo fato do aumento do capital? Não entendi, professor. Não seria pelo fato de ter aumentado o capital? Teve um aumento de capital, não teve, que você falou? Sim. Inclusive, é isso que contribuiu para a redução da participação do capital de terceiros, lembra disso? Isso, lembro, que eu falei lá no começo, o aumento do capital social, né, em 2017. Isso. Então, quando a gente fala que dobrou o patrimônio líquido, é uma sugestão aqui, tá? Sim. Sempre dobrou, mas o que dobra o que permite aumentar o patrimônio líquido? Eu acho que isso é importante a gente compreender. Então, permita esse gancho aqui. Não, então, fique à vontade, professor. Sempre com a ideia de contribuir, naturalmente. Isso aqui não é crítica, hein? Pelo contrário, é aproveitando o gancho para ir complementando aqui as explicações também.
Quando a gente fala que um índice dobrou, por exemplo, lá no caso não é o índice, né? O patrimônio líquido dobrou, a gente tem que parar e pensar o seguinte, espera lá, o que contribui para o aumento do patrimônio líquido? Ou aumento do capital, teve integralização de capital, ou lucros. Então, minha sugestão é que o patrimônio líquido dobrou no exercício de 2017 por conta ou decorrência do aumento do capital social. Do aumento do capital social, tal, que contribuiu para isso. Porque se a gente não se atentar a isso, a gente corre o risco de falar, nossa, aumentou o patrimônio, isso é muito bom, sem dúvida. Né? Só um minutinho que o Tiago está... Alguém pode convidar o Tiago para entrar na aula? Que o Tiago está com dificuldades. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Tiago para dentro da aula aqui. Um momentinho, por gentileza, Daniel. Tudo bem. Estamos ligando para ele agora. Teu. Tiago presente. Que bom. Joia. Pois não, Danilo, pode seguir, por gentileza. Dando continuidade, então. Boa noite, pessoal. Vou falar sobre os índices de liquidez. Ótimo, boa noite. Seja bem-vinda, Laís. Então, nós vamos falar primeiro sobre o índice de liquidez geral. O índice de liquidez geral, ele calcula a capacidade da empresa de arcar com os compromissos financeiros, sejam eles a curto ou a longo prazo. A capacidade da empresa em 2015, a capacidade de pagamento da empresa diminuiu de 2015 para 2016, mas ela melhorou de maneira considerável em 2017. Então, o que nós apuramos é que o índice indica que a empresa ainda não se encontra no cenário ideal, tendo em vista que o resultado é menor que 1. Em linhas gerais, um resultado menor que 1, ele significa que a empresa, a cada R$1 de dívida, ela deveria ter pelo menos R$1 de capacidade financeira para arcar com essas dívidas. Porém, no momento, ela tem apenas 96 centavos em bens e direitos. Então, dá para melhorar, ela está bem próxima ao mínimo ideal, mas ainda não está lá. Já o índice de liquidez corrente, ele demonstra a capacidade de pagamento no curto prazo. Então, assim sendo, é um índice que envolve diretamente o ativo circulante e o passivo circulante. Então, de acordo com os resultados obtidos, em 2015, para cada R$1 de obrigação no curto prazo, a empresa possuía R$1,61 em direitos. Já no exercício de 2016, teve uma queda nessa liquidez de 5 centavos, de modo que a empresa dispunha de apenas R$1,56. E é importante ressaltar a melhora no exercício de 2017, já que a empresa teve um aumento da liquidez corrente de 26 centavos. Então, ela começou lá em 2015 com R$1,61 e terminou 2017 com R$1,82. Então, a gente destaca também a diminuição do ativo circulante entre os exercícios de 2015 e 2016 e o aumento entre 2016 e 2017. Além disso, o passivo circulante ele se manteve praticamente estável entre 2015 e 2016 e sofreu um aumento em 2017. Porém, esse aumento ele ainda é proporcionalmente inferior ao aumento do ativo circulante. E é por isso que teve essa variação em reais. Então, voltando lá no índice de liquidez geral, aqui na liquidez corrente, ela tem mais de R$1 para arcar com as obrigações. Então, veja só que o problema está no longo prazo, né? Exatamente. Porque no geral, quando eu reúno curto e longo prazo, dá inferior a 1. Quando eu separo só o curto prazo, tá vendo a importância de separar o curto e longo prazo? Muito bem. A liquidez imediata, ela demonstra a capacidade da empresa de arcar com seus compromissos de curto prazo imediatamente, caso seja necessário. Então, esse índice baseia-se apenas no que a empresa tem de recursos disponíveis e nas obrigações do passivo circulante. O resultado chegou a 36,95% em 2017.
A partir desse resultado, pode-se observar que a empresa, embora tenha faturado menos em 2017 do que 2015, conseguiu aumentar o caixa e os seus equivalentes, o que significa que, juntamente ao fato de que as contas a receber diminuíram, mesmo vendendo menos, ela vendeu melhor. E o aumento do caixa e a redução das duplicatas a receber também pode indicar mais vendas à vista e menor inadimplência. Isso mesmo. Bom, agora a gente vai tratar dos índices de rotação. O primeiro é o prazo médio de estocagem. Assim como os demais índices que a gente vai tratar nesse tópico, eles carecem de informações no exercício de 2015, ok? Então, por isso a gente trata apenas dos anos de 2016 e 2017. Quanto ao prazo médio de estocagem, em 2016, esse prazo médio era de 102 dias, enquanto em 2017 houve um aumento de 12 dias, que resultou num prazo médio de 114 dias de estocagem. Assim, fica claro para a gente que a empresa ela deve buscar o aumento desse giro de produtos em seu estoque, ok? Quanto ao prazo médio de pagamento de fornecedores, no exercício de 2016, esse prazo era de 139 dias. E no exercício de 2017, houve um aumento de 3 dias, que resultou no prazo de 142 dias. Assim, mostrando que a empresa ela conseguiu um alinhamento melhor com os seus fornecedores, que aumentou esse prazo para o pagamento. Quanto ao prazo médio de recebimento de vendas, embora não tenha sido um aumento muito significativo, esse índice está extremamente ligado ao capital de giro da empresa. É importante, portanto, que a empresa alinhe o prazo médio de recebimento com o prazo médio de pagamentos a fornecedores, para que o fluxo de caixa se mantenha saudável. É importante a gente frisar nesse ponto que esse menor prazo médio para o recebimento de vendas pode apresentar um risco para a empresa de cair em juros bancários ou adiantamento de cartão de crédito, por exemplo. Juntando esses 3 prazos médios, a gente faz uma conta, né, que resulta na equação do ciclo de caixa. E com as informações obtidas nos exercícios 2016 e 2017, a gente percebe que houve um aumento no ciclo de caixa em 10 dias e fica claro para a gente que o maior impacto nesse aumento decorre daquele aumento de 12 dias que ocorreu no prazo médio de estocagem. Algum apontamento, professor? Não, tranquilo. Ok, então vamos dar continuidade. Por favor. Então, sobre os índices de lucratividade e rentabilidade. A margem bruta da empresa, ela reflete o resultado das receitas líquidas, que é a equaçãozinha de vendas e serviços totais menos os impostos e as deduções. O CMV, que é o custo da mercadoria, ela é a equação entre vendas e serviços totais menos impostos e deduções. Então, o CMV, ele aumentou em 2017. Enquanto em 2015 a margem bruta correspondia a 28,6% da receita líquida, em 2017 ele chegou a 31,92%, inclusive faturando menos em 2017. Só uma correção, eu acho que eu coloquei que ele aumentou aqui, mas na verdade ele diminuiu, se eu não estou enganada. Ele diminuiu em 2017. Então, a principal razão desse aumento, a margem, eu estou confusa nos meus números, a margem aumentou em 2017, é o que eu quis dizer, e o custo diminuiu. Então, a principal razão do aumento da margem é exatamente a redução do CMV. Então, o CMV em 2017 reduziu e, por isso, a margem é maior. Pode passar, Dan. A margem líquida. A margem líquida informa qual foi o lucro líquido em relação à receita operacional líquida. Então, quando nós observamos os exercícios de 2015, que tinha 0,36%, em 2016 tinha 0,15% e 2017, 0,48%. É notável que ocorreu uma diminuição na margem líquida no exercício de 2016, em virtude de um lucro líquido muito inferior, mas o que foi recuperado e aumentado no exercício de 2017. Essa melhora é decorrente do aumento do lucro líquido, que foi superior ao dobro do exercício anterior, e da diminuição da receita operacional líquida. O
o índice de rentabilidade do capital próprio. Ele é um índice responsável por apontar a rentabilidade do proprietário ou investidor em relação ao capital investido. Em 2017, esse índice alcançou 1,75, o que indica uma rentabilidade de 0,75 em relação ao saldo médio do capital investido. A relação entre o lucro líquido e saldo médio do PL nos permite avaliar quão rentável a empresa é quando comparada a outras empresas do mesmo ramo. De maneira mais clara, é através desse índice que os sócios ou acionistas conseguem avaliar se é mais viável seguir com os investimentos na empresa ou mudar o foco, por exemplo. É sempre importante entender que esse não é um resultado que deve ser analisado de forma exclusiva. Existem outras variáveis, como, por exemplo, a situação econômica do país. Elas precisam ser consideradas. Então, às vezes, a rentabilidade da empresa naquele ano ela é mais baixa, só que o país está passando, por exemplo, por uma pandemia. Então, não dá para você abandonar o negócio porque a sua rentabilidade naquele ano foi baixa. É importante analisar todos os aspectos que envolvem aquilo. Às vezes, você também tem uma rentabilidade muito alta em um ano, mas não significa que o seu negócio é viável. Aconteceu alguma coisa, às vezes seu negócio é alguma moda, é um modismo, e por isso a rentabilidade foi muito alta, mas também não quer dizer que é viável. Então, é sempre importante não analisar só o índice, analisar todo o contexto. Isso mesmo. A gente tem aqui as nossas considerações finais. Fica evidente para a gente que os números da empresa evoluíram de 2015 para 2017 e, através dessa análise de índices, foi possível a gente obter várias informações de que em 2017 a empresa teve um fluxo de caixa mais saudável do que em 2015 e assim, como o capital de terceiros diminuiu, o que significa que a empresa tem conseguido manter grande parte das suas operações e investimentos com o capital próprio, não necessitando tão fortemente assim da participação de terceiros. Portanto, aos olhos dos investidores, fornecedores e clientes, baseando-se apenas nesses relatórios contábeis da empresa, em 2017, é muito mais confiável e seguro do que em 2015. Encerramos. Muito obrigado. Isso aí. Muito bem. Parabéns. Veja só. Aí eu pergunto a vocês. Como é que foi a experiência de fazer isso? Fazer uma análise. Pegar 3 balanços de uma empresa e dizer, aconteceu isso, aconteceu aquilo, melhorou, piorou. Vocês se sentiram assim, seguros para fazer isso? Como é que foi? Professor, eu me senti muito seguro que eu estava junto com a Laís. Laís já tem uma experiência na área, né? Então ela deu um suporte bom. Mas foi uma atividade legal para a gente estar desenvolvendo, né? Tem muita coisa assim que às vezes fica um pouco vaga para mim, mas a Laís me deu um suporte ali que os pontos que estavam obscuros ali para mim, ela conseguiu me dar uma clareada boa. Foi bom a gente ter feito em dupla. Ótimo. Não, foi essa a proposta mesmo, fazer em dupla, em trio, no máximo, para isso. Legal, muito obrigado. E para mim, professor, como o senhor disse, recordar é viver, né? Como eu falei, embora eu seja contadora, minha vida inteira foi trabalhando em escritório de contabilidade. Então, embora isso seja muito importante, é pouco utilizado ainda nos escritórios, porque os empresários não têm interesse. Eles acreditam que a função do contador é apenas emitir guias e boletos, como eles dizem, o que não é o caso. Mas, assim, não é uma coisa que eu tenho muita prática. Eu tenho utilizado muito mais agora a análise de índice, trabalhando com a parte financeira. Então, agora que há um ano eu trabalho do outro lado, então agora eu utilizo mais. Mas ainda assim, analisar uma empresa, ainda mais sem conhecer. Eu acho que a dificuldade maior é analisar sem conhecer. Porque na empresa que eu trabalho, por exemplo, eu consigo, mesmo às vezes sem analisar o índice em si, o número, eu sei qual foi a movimentação, o que aconteceu, só de olhar eu sei se a gente vendeu melhor, se a gente vendeu menos, se a gente vendeu à vista, porque eu conheço, eu sei o que está acontecendo. Mas é bem legal, é uma coisa que eu preciso muito. Índice salva bastante. Que bom. O professor, só reforçando a fala da Laís, teve um momento que a gente estava se perguntando qual que era a empresa, que a gente não lembrava qual que era, para a gente ter uma noção para interpretar melhor esses dados.
Bom, essa empresa, apesar que eu alterei, mexi no balanço aí, para algumas contas que não interessavam para a gente lá, tá? Mas, em princípio, é Americanas. Ah, sim, obrigado. É Americanas. Muito bem. Na sequência, mas a gente vai falar toda a mesma coisa de novo? Não é necessariamente a mesma coisa de novo, mas apresenta para a gente ver os números, como vocês organizaram, relate as dificuldades, o que não ficou claro, sabe? A gente está abrindo para isso. Eu poderia muito bem dizer, falar, faz a entrega e eu corrijo aqui e pronto. Não, estou preocupado com isso. O enfoque aqui é, primeiramente, é que vocês já vão se habituando a fazer uma apresentação com números da empresa, né? E também relatar a dificuldade que teve, para a gente poder explicar e ajudar, tá certo? Então, na sequência, quem se pontifica, por favor? A diferença pode ser um pouco mais ágil só agora, mais prático. Uhum. Pois não, Milena. Pode. Já está habilitado para todos lá poderem apresentar. Vamos ser mais rápido. Não, fica tranquilo. Pois não. A Milena é aniversariante aí do final de semana, é isso? Professor, não, foi meu namorado. Ah, tá, entendi. Legal. Professor, eu tô sem a opção aqui para estar apresentando. Então, deixa eu ver. Eu pensei que tinha. O Rosada tinha permitido, mas agora foi. Obrigada. Imagina. Tá compartilhando aí certinho para vocês? Não, ainda não. Para mim aqui ainda não. Agora sim. Agora foi? Agora sim. Certo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos estar começando agora a nossa apresentação. O grupo sou eu, a Bruna e a Larissa. Vou estar passando a palavra primeiro para a Larissa. Boa noite. Tá escutando? Sim, ouvi. Boa noite. A gente fez um pouquinho diferente do Danilo, a gente não fez slides, então a Não, gente vai sem problema. apresentar o nosso relatório, a maneira que a gente escreveu mesmo, né? Fique à vontade. Então, a princípio, a gente começou a falar um pouquinho da análise vertical, né? Que ela mostra para gente que, em relação às vendas e os serviços que a empresa oferece, né? Teve um leve aumento entre o ano de 2015 e 2016, mas houve uma pequena queda no próximo ano, que foi em 2017, né? Em relação ao custo da mercadoria vendida, comparando esses 3 anos, teve uma baixa, né, que pôde dar um pequeno fôlego aí para a empresa. Em contraponto, as despesas operacionais teve um aumento, né, mais especificamente nas despesas administrativas. E houve... Só um minutinho.
que houve esse aumento, então seria importante verificar o porquê que está acontecendo, está havendo esse aumento nas despesas operacionais. Porque mesmo com a baixa nas vendas, né, houve um aumento aí nas despesas operacionais também, e na administrativa. A Mariana vai concluir aí a análise vertical. Certo, uma das conclusões que a gente pode ter analisando a análise vertical, ficou repetida a palavra, mas enfim, foi que apesar do ano de 2016 ele ter tido maior valor em venda, foi o ano que a empresa teve menos faturamento. Então, entra naquilo que o senhor falou para a gente, professor, que não importa o resultado da empresa. Se ela não tiver um bom administramento de todo o processo, desde o final do lucro, se ela não tiver todo esse processo de uma forma estratégica, o negócio ele vai estar fadado a resultado frustrante e sem lucro. A gente começou aqui também falando os índices. No PCT, podemos perceber que a empresa, ao longo desses 3 anos, ela está cada vez menos dependendo do capital exterior, como falado na apresentação anterior. Analisando o CE, que é a composição do endividamento, pôde-se constatar que a dívida de curto prazo teve um crescimento, passando de 43,37% em 2015 para 45,05% em 2017. E nesse ocorreu até uma confusão, professor, vou estar até pedindo sua ajuda. A gente colocou assim no nosso texto, que apesar do resultado do PCT lá em cima, para que mostrar que a empresa está dependendo menos do capital exterior, aqui no ICP, que é a imobilização do capital próprio, a gente enxergou que o negócio está cada vez menos utilizando do capital próprio para financiar os recursos do ativo permanente. É isso que a gente conseguiu enxergar, que a gente enxergou que a empresa está investindo menos. A gente teve uma visão errada? Não é que ela está investindo, a afirmação aqui está correta. Utilizando menos isso, né? Ela está utilizando menos recursos próprios para financiar o imobilizado. E o que demonstra é uma coisa boa. É boa. Por quê? É positiva. Porque pode observar que a empresa ela tem maior parte do endividamento dela no longo prazo. Tanto é que quando você pega, lembra que a ISO e o Danilo apresentaram, e vocês vão apresentar aqui também, o liquidez geral é pior do que liquidez corrente. Por quê? Porque no liquidez geral tem curto e longo prazo. Tá? Uhum. E no caso aqui, o que a empresa está fazendo? Ela lançou o financiamento a longo prazo, tá certo. Porque senão ela teria que pegar recurso próprio e imobilizar. E o recurso próprio ele tem que girar. Tá? Então, o recurso longo é interessante que tudo que envolve imobilização, tá? Que seja financiado a longo prazo, assim ela não compromete o capital de giro. Sim. Entendi. Agora faz todo sentido. Agora ficou mais claro. A gente ficou batendo, assim, tentando entender, porque a gente entendeu isso, né? Mas, então, é uma coisa boa. Sim, tudo bem. Então, assim, sobre a liquidez geral, que mostrou como a Laís tinha explicado bem melhor para a gente, de uma maneira bem resumida, eu coloquei que havia 82% de cada R$1 que a empresa devia, ou seja, ela tinha 82% da dívida. Em 2016, caiu, mas em 2017 esse índice aumentou, dando aí um respiro melhor para a empresa, tendo aí 96% desse a cada R$1 de dívida.
O que eu sugiro? Ao invés de você trabalhar com percentagem aqui, trabalha com valor monetário, e fica mais fácil. Para cada R$1 de compromisso, a empresa dispunha de 82 centavos. Ou 82% das dívidas de curto e longo prazo. Mas eu acredito que quando você trabalha em valor monetário, a cada 81 que eu tenho de compromisso, eu disponho de 82 centavos, fique mais claro, de repente, para quem for ler o seu relatório. Né? Certo. Ou se você estiver fazendo uma apresentação, como é o caso aqui, creio que fique mais claro para quem estiver assistindo, principalmente se não for da área financeira. Né? Certo. Fica essa sugestão. Certo, tá. Obrigada, professor. E sobre o LC, que é a liquidez corrente, mostrou que o negócio tem as possíveis chances de liquidar as obrigações que a empresa tem a curto prazo. Agora eu vou estar passando a minha palavra para a Bruna. Boa noite, gente. Então, Olá, continuando. Tudo bem? Tudo bom. Continuando o raciocínio da Milena com os índices de liquidez, tendo em vista que a liquidez como posso dizer, aqui vai ser para pagar os compromissos financeiros, né? No caso da liquidez, do índice de liquidez seca, ele mostrou aqui nos cálculos, aqui em 2015, por exemplo, né, que foi 1,16, em 2016, que baixou um pouquinho para 1,07, e em 2017, que subiu para 1,45. Então, falando assim, que em 2017 melhorou, aumentou, ele teria mais, a empresa tem mais, no caso, essa capacidade de pagar os seus compromissos financeiros, no caso do índice de liquidez seca, desconsiderando o estoque e as despesas futuras, né? Porque no próximo índice, que é o de liquidez imediata, que vai levar em consideração o caixa, que está lá no ativo, que vai ser dividido pelo passivo, ele já vai resultar, esse índice, no caso, né? Vai mostrar para a gente que também em 2017, né? Que se complementa, né? No caso, um índice puxa o outro, vamos dizer. Aí Sim, você me permite aqui uma sugestão. Só reforçando, né, o que eu já havia dito na explicação, e que a Bruna, de certa forma, aqui retomou, mas só para chamar a atenção, para dois índices muito importantes na liquidez: o liquidez corrente e o liquidez seca. Apesar que o seca é pouco, acabam utilizando um pouco, mais a liquidez corrente, mas eu dou uma importância bastante significativa para a liquidez seca, porque se a empresa, por causa do capital de giro, porque isso vai cruzar depois lá com um prazo médio de estocagem. Então, o legal, por isso que eu falo, o gostoso, quando você começa a entender o que você está fazendo, que é o caso de vocês aqui, isso me deixa assim feliz, é quando você consegue ver o reflexo do índice em outro. Então, lá, liquidez seca, melhorou ou piorou? Espera lá, o que reflete aqui na liquidez seca? Bom, o tempo de estoque, vamos dar uma olhadinha. Quanto maior o estoque, pior para a questão da liquidez seca. Tá? E a liquidez seca, às vezes poucas empresas se atentam a isso, mas é uma forma de denunciar a questão da gestão dos estoques, que a gente tem batido tanto nessa tecla aqui, né, que vocês devem estar vendo ou verão em breve lá em logística com o professor Flávio. Tá? Então, veja só, poxa,
A liquidez corrente está indo bem, obrigado. A hora que você olha a liquidez seca, bum, desaba. Opa, tem alguma coisa aqui de gestão de estoques, gestão de compras. A empresa precisa se atentar a esse aspecto, ou não. Tá? Então, por isso que eu gosto desse índice da liquidez seca. Agora, para ser bem verdade, o liquidez imediata, ele pouco nos demonstra, concorda? Porque dificilmente uma empresa terá dinheiro em caixa e aplicações de liquidez imediata, né? São poucas. Né? Talvez algum tipo de empresa que possa demonstrar isso daí seria o caso de uma empresa que recebe muito à vista. Né? Que recebe muito à vista. E tem boa parte dos recebimentos à vista. Né? Aí ela começa a ser um pouco mais relevante, mas caso contrário, pouco ajuda. Agora, liquidez corrente. A liquidez geral já embaralha tudo, curto e longo prazo. Nesse caso aqui, vocês viram que a liquidez geral foi importante, foi relevante para nós. Quando você compara com a liquidez corrente é muito melhor que a liquidez geral. Por quê? Boa parte dos compromissos da empresa estão de longo prazo. É isso aí. Desculpe interromper. Pode seguir, Bruninha. Imagina, professor, as meninas da equipe também, qualquer coisa quiser complementar. Foi como o professor falou, a liquidez seca, né, ela vai tirar tanto na forma mesmo, ela tira o estoque e a despesa do exercício seguinte do ativo circulante e divide pelo passivo circulante. Então, daí a gente já vê essa ligação, né, com o capital de giro que o professor falou. E a liquidez imediata, ela seguiu esse mesmo com relação de 2015 a 2017. Aí o próximo índice é o PME, né? Que é o prazo médio de estocagem. Para fazer esse índice, a gente encontra a média, né? Do estoque, o estoque inicial e o estoque final. E a gente viu que em 2016 foi menor do que em 2017. E que já puxa também o estoque puxa para as compras. Porque se eu tive um estoque, um índice, se o índice mostrou que foi menor em 2016, então nesse mesmo ano eu vou comprar mais. E, claro, né? Em 2017 maior, então eu vou comprar menos. E que isso dentre esses 3 anos. Agora, para o próximo índice, né, que são os índices de rotação, a gente partiu do DRE, né, que ele evidencia os recursos patrimoniais. Também com relação às compras da empresa e aos estoques, seguindo ainda esse mesmo raciocínio. Continuando, o PMPF, né, ele vai falar que ele vai pegar, no caso, a média também, né, dos fornecedores e vai pegar a compra que teve e, no caso, baseando aqui pela fórmula também, porque eu acho mais fácil de entender pela fórmula. Quando eu pegar essa média dos fornecedores, que ela vai ser dividida as compras durante o ano, o índice em 2016 foi menor e em 2017 foi maior. Ou seja, esse prazo, quando a empresa, no caso, comprou menos ou comprou mais em 2016, ela teve o prazo menor. E quando ela comprou menos em 2017, porque ela tinha um estoque grande, ela teve um prazo maior. É basicamente isso. Ficou claro isso para todo mundo, a explicação da Bruna?
Ou fez confusão? Não, confusão não fez, não. Acho que explicou, detalhou. Legal. Obrigada. A Larissa vai explicar um pouquinho. Agora, falando do prazo médio de recebimento de vendas, comparando de um ano para outro, né? Em 2016, o prazo médio era de 43 dias para recebimento e no ano seguinte aumentou um dia, que foi para 44 dias, né? Vendo essa conta isolada, ela dá a entender que não dá tanta diferença assim, né? Só que quando a gente vai fazer o ciclo de caixa, que a gente depende também do pagamento dos fornecedores e do prazo médio de estocagem, a gente vê que houve um aumento de 10 dias, né? Então, no ano de 2016 era 6 dias. Desculpa. Um minutinho, professor. Fica à vontade. No ano de 2016, o ciclo de caixa era de mais ou menos 6 dias. E no ano de 2017 foi para 16 dias, né? Se houver um aumento nesse período aí, nesse ciclo de caixa, pode ser que a empresa ela vai precisar de capital de giro. E esse aumento acarretou por conta que a Bruna falou anteriormente, né? É por conta do estoque. O produto ficou muito tempo em estoque, né? Aí por isso que deu essa diferença grande. Já falando na margem bruta e na margem líquida, houve uma melhora de um ano para outro, né? Essas duas margens a gente também já pode ver lá na análise vertical, que também já mostra para a gente que teve essa melhora. E o último índice, que é o RCP, também houve uma melhora, que ele era, no ano de 2016, era de 91%, em 2017 ele foi para 1,75%, né? Como o grupo anterior falou, né, a gente precisava de mais informações para ver de qual ramo que era essa empresa, para ver se essa melhora foi significativa ou não, olhando para o ramo dela e os anos. Mas vendo assim, em um contexto geral, a gente pôde perceber que ela está melhorando, só que pode-se observar para ela melhorar, ter uma melhora significativa nos próximos anos, né? Porque, eu não sei se a gente está errado, professor, mas de um ano para outro, a gente achou que foi pouco a melhora. É isso ou não? Olha, se a gente pensar que você está falando aqui do retorno do capital, né? Tipo, professor, tipo, pegando o geralzão da empresa, todos os resultados que a gente teve, houve uma melhora? Houve. Mas não foi, pegando tudo, resumidamente, não foi tanto assim. Tipo, a empresa, ela tá se mantendo? Tá na média, tá se mantendo. Mas ela poderia melhorar mais. Ela poderia estar vendo o que ela está gastando a mais no administrativo, no operacional dela, para estar aí diminuindo um pouco os gastos dela, para estar aumentando ainda mais esse resultado líquido. Exatamente. Toda empresa sempre tem condições de melhorar alguma coisa. Isso aí é fato. Mas a pergunta que vocês colocaram aí é o seguinte, é muito pertinente. Bom, acho que não mudou quase nada. Se você for observar que em 2015, 2016, 2017, até hoje, né? Mas principalmente 15, 16 e 17 também, nós estávamos numa crise bastante profunda no Brasil, hoje estamos aí, naturalmente, né? Mas nesse momento aqui, ó, 15, 16, 17,
do PIB brasileiro está um horror. Então, se você for analisar bem, o retorno do capital, como vocês bem colocaram, é possível ser melhorado, mas ele foi positivo, pelo contrário, ainda vem melhorando. Se você for analisar o retorno sobre o capital próprio, que seria 0,91 no ano 16 e 1,75, quase dobrou. Concorda? Em termos percentuais, quase dobrou. Então, será que é tão ruim assim? Quando você olha assim que ele praticamente dobrou, num primeiro momento você olha, fica, mas é tão baixinho, de repente você olha e vê, não, vai muito da ótica. Né? Como vocês também, o grupo anterior colocou, importante é saber qual é o setor, como foi o desempenho do setor. É verdade, verdade. É bastante importante saber de qual área que é, né? Porque daí, de qual área que é, a gente pode estar vendo, tipo, para essa área tá muito bom, teve uma mudança show. Comércio varejista, né? No caso aqui, comércio varejista. Mas o forte dessa empresa aqui, e-commerce. Pois bem, muito obrigado. Gostei. Aí, tá vendo como que parece que vai ser só um repeteco e não foi? Tem o enfoque de cada grupo. Os números, é claro, serão os mesmos, mas a forma de abordar é diferente. Tá vendo como a gente vai complementando? Vocês vão complementando, isso ficou legal. Parabéns, gostei. Muito bem. Muito bem. Na sequência... Professor? Sim, Tiago? Ah, tá. É que parecia que não estava funcionando o meu áudio. Não, tá legal. Eu, a Carol e a Bárbara. Ótimo. Porém, a Bárbara não está, então eu e a Carol apresenta aqui rapidão. O senhor pode liberar para mim, para eu poder partilhar? Bem lembrado. Prontinho, tá liberado. Ó, enquanto o Tiago vai preparando, só reforçar. Lembra, eu comentei com vocês a data da P1 e da P2, já não comentei? Vamos dar uma reforçada aqui. Enquanto o Tiago vai preparando aí a apresentação. P1 em 13/4. 20 dias. P2. Só para não esquecer, fica registradinho. Bem, a palavra é toda vossa. Isso. Bom, a gente vem apresentar, né, aqui para vocês algumas considerações no parecer técnico aí da empresa sem nome, eu até coloquei a empresa sem nome, mas que foi proposta em aula, na sala. Deixa eu só voltar aqui. Aí. Os índices, que já foram, todo mundo já realizou seus índices e já tem aí na sua planilha do Excel. Veio explicar, né, mais ou menos o que cada um significava segundo a nossa interpretação dos dados. Então, a gente conclui que a empresa proposta do exercício, né, na situação dos índices apresentados, na evolução dos anos de 2015, 2016, 2017, ela apresentou
uma diminuição quanto ao uso do capital de terceiros para financiar, né? E, inicialmente, pagando menos juros, né? Quando você diminui o capital de terceiros. Na verdade, eu acho que aqui eu inverti as bolas, né? Ela diminuiu o seu capital próprio e aumentou o capital de terceiros, é isso? Esse índice não é o PCT, participação do capital de terceiros? Justamente. Então, o que ele demonstra aí? Ó, em participação do capital de terceiros, houve uma diminuição do capital de terceiros e um aumento do capital próprio. Ah, então tá certo. Então a gente tá nervoso, a gente fica, meu Deus. Vai lá, voltando. Voltou. Então ela apresentou uma diminuição no uso do capital de terceiros para financiamentos e tal. Isso, né, refere a menos juros, menos taxas também a pagar, e ela fica menos dependente dos recursos externos. Né? Ainda não é o cenário ideal, mas está próximo, e seguindo nesse aumento, no caso, né, aumento do capital próprio a ser investido, ela vai ter o seu cenário ideal. A gente vê também que a dívida de curto prazo ela aumenta nesse período entre 15 a 17. E ao relacionar ela com o aumento do faturamento, acaba sendo algo positivo, pois a dívida de curto prazo, né, o aumento de dívida de curto prazo, a primeiro momento a gente vê que, então vou pagar menos juros, porque se você tem menos dívidas ou você aumenta a sua dívida a curto prazo, quer dizer que você está diminuindo sua dívida a longo prazo e você pagará menos juros. E mesmo... Deixa eu entender uma coisa. Por que eu vou pagar menos juros? A dívida permanece. Não permanece? Sim, mas se você tem ela a curto prazo, quer dizer que dentro de um ano, aí sua dívida pode ser paga se você honrar as datas. Quando você, por exemplo, com financiamento, você pega e divide isso em mais meses, passando de um ano e permitindo que isso vá para o não circulante a longo prazo, isso incide em mais juros também. Mas pode acabar dando uma folguinha a mais para pagar. A gente já viu que a empresa, por mais que os juros que ela está pagando, ela não está conseguindo fazer com que os valores superem isso. Ela não está elevando, até o senhor até explica, dever não é pecado, desde que você consiga elevar os seus números. Ela não está conseguindo. Então, o mais interessante para ela, já que a gente viu lá no ativo que ela consegue sim, ela obteve um pouco mais de lucro bruto, mesmo com vendas a menos, então acaba compensando ter esse financiamento em curto prazo, né, essas dívidas a curto prazo do que a longo, para incidir menos juros. Mas, no entanto, aí, Thiago, você há de concordar que boa parte desse compromisso de longo prazo indica que é para o imobilizado. Porque pode observar, imobilizado aumentou, não aumentou? O valor do imobilizado? Porém, a participação, a imobilização do capital próprio, que é outro indicador, diminuiu. Espera lá, se eu estou aumentando imobilizado e utilizando menos recursos próprios no imobilizado, significa que eu estou financiando isso a longo prazo. E é o que aconteceu com a empresa. Né? É por conta disso. Essa que é Igual, acho que está um pouco mais para baixo, fala justamente isso, né? A partir da hora que você diminui o seu investimento, que você está aumentando o seu imobilizado, aumentando o patrimônio líquido, aumentando o imobilizado, está acontecendo alguma coisa aí. Se eu tirei a minha parte e ambos continuam aumentando, quer dizer que eu estou usando um para suprir o outro. Isso. Olha lá, usando mesmo recurso de longo prazo. Usando recurso de longo prazo. Né? Exatamente. Mesmo com menos dependência do capital de terceiro, ela vem se utilizando mais para financiamento, pois o aumento do ativo permanente e do patrimônio líquido e a diminuição do índice imobilizado com o capital próprio, estima-se que esse aumento deve-se a investimentos de terceiro, que o senhor justamente acabou de falar. Há também um aumento na sua liquidez geral, né, não sendo o melhor cenário da evolução, ou não sendo o melhor cenário mais,
O mínimo ideal seria atingir 1 ou ser superior a 1. Porém, se a evolução seguir contínua, né, nos próximos anos aí, a gente vai ter uma margem alta na sua liquidez geral, oferecendo um cenário mais positivo. Já na sua liquidez corrente, a gente vê uma evolução num quadro que já é positivo e mostra uma melhoria contínua. A gente tem lá os números que começam em 1,14, se eu não me engano. E segue subindo. Beleza. Já é positivo porque está mais que 1, então continua subindo aí. Acontece o mesmo na liquidez seca. O índice cai referente à liquidez corrente, mas ainda assim é positivo, mostrando que a empresa tem capacidade de saldar suas contas a curto prazo. Em sua capacidade de retirar o dinheiro para sanar algum compromisso de curto prazo, também não é o cenário ideal, mas ela vem aumentando aí pouco a pouco. E aqui, a partir do estoque, eu queria chamar a Carol para poder falar para a gente. Boa noite a todos. Boa noite. Concluiu que... Peraí, professor, que eu tô perdida aqui. Tô olhando pelo celular. Aqui, ó. Na questão de estoque, a empresa não oferece um bom cenário, pois os índices mostram que a empresa aumentou o prazo de renovação do seu estoque, ou seja, diminuiu a rotatividade do mesmo, afastando investidores, perde crédito em banco, mostra que há má administração no estoque e que pode resultar em prejuízo. Ao aumentar o seu prazo médio para pagamento de fornecedores, revela que a empresa está tendo algum problema, por exemplo, mas demora para conseguir receber o valor das suas vendas. Consequentemente, precisando de mais prazo, assim gerando mais juros. No PMRV, vemos exatamente o citado acima, que o prazo médio... Carol, você me permite só uma observação? Como? Você me permite só uma interferência aqui, uma observação? Sim. Aqui, ó, uma sugestão que vale para todos, não só para vocês. Quando você falar, volta um pouquinho, por gentileza, má gestão dos estoques. Aqui, mostra que é uma má administração de estoques. Não necessariamente tenha sido uma má gestão dos estoques, mas demonstra a necessidade de uma revisão na gestão do estoque. Quando você fala uma má administração do estoque, de repente quem da empresa pode se sentir, por exemplo, ofendido sem ser a tua intenção de ofender. Né? Então, utilizar a expressão, seja para o estoque, seja para o que for, ainda que, na verdade, seja, né, uma má gestão, no relatório a gente procura ser um pouquinho mais suave. Né? Revela a necessidade de uma revisão na sua política de estoques. É uma forma mais sutil. O papel nosso aqui é orientar, né? Sugerir sim. Isso, pegar mais leve. Menos agressivo, né, professor? Não diria nem que você foi agressivo, não diria que foi agressivo, não. Né? Você foi direto, objetiva. Né? Só isso. Isso não é agressividade. Parece que está falando, você não sabe fazer, tem que ser de outra forma. E a vai falar a mesma coisa de uma forma mais sutil, realmente. Isso, tá? Não que vocês tenham sido indelicados ou agressivos, longe disso, mas fica a sugestão aqui. Mas pode continuar, por favor. No PMRV, vemos exatamente o citado acima, que o prazo médio para receber as vendas vem aumentando, causando a necessidade de mais prazo para o pagamento de fornecedores. Esses índices de prazo mostram que a empresa teve um aumento em seus ciclos de caixa, indicando que seu maior problema foi o aumento de prazo para a renovação do estoque. E vemos também que o aumento da empresa em transformar receitas em lucro bruto, consequentemente aumentando também sua capacidade de transformar receitas em lucro líquido. Quando se fala em retorno sobre o capital investido, o aumento desse índice é algo positivo, porque mostra que a empresa consegue lucrar sobre
sobre cada real de capital próprio investido. Mesmo assim, a empresa deve melhorar seus resultados, pois a taxa de lucratividade ainda é baixa, comparada com a taxa do mercado financeiro. Assim, afastando investidos, pois acaba não sendo viável investir na empresa. E a viabilidade econômica para o investidor vem quando a empresa em seu RCP ultrapassa a taxa de juros corrente no mercado financeiro. Gostei dessa última parte, achei que foi legal. Quando você coloca, ainda que esteja gerando, né, resultado, capital próprio, ele é baixo. Quando a gente fala, o resultado é alto, o resultado é baixo, é sempre em relação a alguma coisa. E vocês colocarem em relação a taxa, quando comparado com a taxa de mercado financeiro. Se quiser deixar mais didático ainda, é só colocar a taxa em cada período desse, que está bem mais alto era bem mais alto do que é hoje, né? Sim, né? No período em 2017 era bem maior. Eu calculei só o período atual, né? Que está em 2%, ali terminou em 1,75%. Mesmo assim, se fosse no período antes, estaria muito mais... Isso. Sim. Gostei. Acho que tá vendo? Cada grupo dá a sua visão. Acho isso que é legal, isso que é enriquecedor. Tá vendo? Não fica uma repetição tola, muito pelo contrário. Vocês resgatam o conceito. Cada grupo teve um aspecto diferente na análise e que um complementa o outro, contribui com o outro. Legal, gostei. Parabéns, Tiago e Ana Carolina. Desculpa aí os erros, obrigado a atenção aí da galera. Não, os erros, aqui é o momento. Eu não diria erros, eu diria que é mais a questão da forma de apresentar. Não tem que desculpar nada, não. A gente precisa sempre compreender o que nós podemos melhorar. Agora, se tivesse tudo impecável aqui, aí que ia se estranhar, né? Pois bem, acho que temos tempo, pelo menos, para mais um grupo. Quem agora? Amanda, teu grupo estava bem adiantado, me recordo, conversando, tá bem legal a análise de vocês. Deu tempo de terminar? Como é que ficou? Querem apresentar? Ou o grupo do Emerson, Cristiane. Os demais, né? Também. O Stefano. Karina. Ninguém mais? Professor? Oi, Mariane. A gente até consegue apresentar agora, só que tem duas integrantes do grupo que elas não vão conseguir apresentar porque estão sem internet. Aí não sei se fica para amanhã e todas apresentam, ou apresenta só eu e a Karina. Pode. Mas vocês gostam? Acho que é interessante todos participarem, né? Acho que vocês acham. Valeria a pena, né? Vamos deixar para amanhã, então, aí todos apresentam.
Grupo da Cris também. Obrigada. Melhor. Acho que aí todo mundo tem oportunidade, né? Acho que isso é muito legal. Da Cris está comentando, deixou para ficar para amanhã. O professor, Pois não, Danilo. amanhã vai ser somente as apresentações também? Acho que não toda a aula, acho que uma parte da aula só. Ah, sim. Você poderia gravar a aula de amanhã, por favor? Posso. Amanhã você não poderá assistir Não, isso? não vou poder. Tá? Não, sem problemas. Ok, obrigado. Imagina. Não? Mais algum grupo? Aproveitar o nosso tempinho hoje aqui, não? Então, amanhã nós teremos o grupo da Cris. Quem que é o teu grupo, Cristiano? Você? O Stefano e a Nath. Tá. Entendi. Tá. Então tá bom. Emerson, teu grupo qual é? Quais são os integrantes? Meu grupo é eu, a Elisama e o Zé Lucas. Só que ele não Ah, conseguiu tá. participar da aula hoje, ele quer ajudar a gente na hora da apresentação. Então a parte boa que ele vai falar. Legal. Não tem problema não. Então vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente fecha isso com calma. Pode ser? Pode ser, amanhã a gente começa. Isso, mas não deixa eu esquecer de gravar, pôr para gravar não, a pedidos aí. Tá? Então hoje a gente pode até encerrar um pouco mais cedo. O que vocês acham? E amanhã a gente tira a diferença. Sei vocês, mas eu gostei aí da apresentação, dos enfoques. Acho que isso é importante. Eu creio que é assim que a gente aprende. Não é simplesmente lá, eu passo professor, eu sento a caneta. Não, não é por aí não. Tá bom? Deixa eu fazer uma chamadinha rápida aqui. Antes que eu esqueça. Gestão financeira.